Estamos aqui com o Padre Márcio, da Paróquia Santo Antônio, que conduziu a celebração nesse nosso segundo dia da festa da nossa padroeira Santa Rita. Padre Márcio, sabemos que a família cristã é chamada a viver a santidade. De que maneira Santa Rita nos inspira a viver? Eu me recordo de uma linha de pensamento do São João Paulo II, há poucas semanas canonizado. Ele dizia que a igreja deve ser uma extensão, aliás, que a família deve ser a extensão da igreja, a família doméstica. E Santa Rita é essa expressão desse sonho de João Paulo II. Rita, me parece que no século VIII, século IX, já vivia essa dimensão da igreja doméstica no seu lar. Então, cuidando de seus filhos, de seu esposo, com todo carinho, com toda atenção. As dificuldades com o esposo não inibiram Rita, não é? Apesar das atrocidades do marido, ela confiou na providência de Deus. Então, Rita inspira nas nossas famílias nos dias de hoje essa confiança na ação de Deus, não é? Sendo mãe e esposa. Então, que de fato as famílias possam ver em Santa Rita, nos dias de hoje, esse sinal de perseverança nas dificuldades, mas a perseverança, a fé nesse Deus que transforma corações e que continua santificando os nossos lares e assim se torna a extensão da igreja, esse ambiente também sagrado. Okay. Sabemos que Santa Rita, pela sua vida, nos deixou muitos exemplos. Na sua opinião, qual o maior exemplo que Santa Rita deixou para as famílias? Santa Rita nos chama a atenção, mais uma vez lembrando, as dificuldades com o esposo, por exemplo, o perseverar na oração, o esposo difícil de se conviver, um homem muito áspero, mas Rita que se conserva, nessa perseverança de orar por aquele marido e também pelos filhos. Então Rita para nós esse exemplo, para mim particularmente, exemplo de perseverança na fé, apesar da dificuldade, não desanimou no seu compromisso com o Senhor. Então assim também deve ser nas famílias, ter esses verem Santa Rita, particularmente eu vejo e quem sabe alguém de vocês também perceberem em Santa Rita, essa perseverança em qualquer dificuldade familiar, confiar na providência divina. A Pascom agradece, em nome de toda a comunidade de Santa Rita, pela participação da paróquia Santo Antônio na nossa celebração. Deixe uma mensagem para aqueles que nos ouvem neste momento. Santa Rita é exemplo, exemplo de santidade para nossas famílias. Então, o ver Santa Rita como esse exemplo, irmãos e irmãs, é de fato conformar a nossa vida à vida dela. Não adianta ser devoto de Santa Rita e não ser, você que é esposa, uma boa mãe, você que também é esposo, que é casado, ser respeitoso com sua esposa, com seus filhos. Não adianta a gente de fato admirar os santos, em especial que Santa Rita, e não tê-los como modelo também para nós. Então, ser um devoto, um tipo fã de Santa Rita, creio que não vem ao caso, mas Deus quer que de fato entendamos a vida dos santos e conformemos a nossa vida às vidas deles. Então, que possamos ter em Santa Rita, na vida dela, essa mensagem de otimismo para as famílias nos dias de hoje. É possível sermos santos, apesar das dificuldades que o mundo nos apresenta. E Rita, esse sinal de esperança para todas as famílias que estão nesta terra. Obrigada.